só é possível, só foi possível fazer esse concurso porque nós criamos no Rio de Janeiro a primeira base de dados públicas abertos, voltadas para APIs assim, aqui no país, que, na verdade, o Rio Datamine é uma base de dados que integra... nós pegamos primeiro essas três bases, mas ela pode ampliar. Nós pegamos a base de dados do turismo, pegamos a base de dados do IPP, que é o Instituto Pereira Passos, mas que são bases de dados estáticas. E pegamos a base de dados do Centro de Controle, do COR, que aí nós temos dados em tempo real da cidade. Porque o COR ele tem um sistema de gestão, não sei se todo mundo sabe, todo mundo conhece o COR, que isso talvez já tenha até tido uma apresentação aqui no clube. Né? Então, esses dados em tempo real do COR, eles são colocados disponíveis numa base de dados, e essa base de dados está aberta, pública, o site é riodatamine.com.br, e a partir, por exemplo, isso permitiu que eu construísse o BUS, porque o BUS, para eu ter informação em tempo real dos ônibus, eu precisava de informação de ônibus georreferenciados. E a FETransporte tem essa informação, e a FETransporte disponibilizou essa informação também dentro da base de dados. Então, essa base de dados, na verdade, ela não é só uma base de dados do governo, ela é uma base de dados da cidade. E ela pode estar integrando dados da cidade. Bem, a partir também dessa construção de ambiência, o prefeito tinha sugerido, aí no primeiro contato que eu tinha tido com ele tinha sugerido um caminho de popularizar a ciência, a tecnologia e a inovação, levando para as áreas mais carentes da cidade. Na primeira conversa com ele, disse, Frank, eu quero que rico tenha inveja de pobre, eu quero um Times Square em Padre Miguel, mas vamos levar inovação. Então, eu trabalhei então, com a equipe um projeto chamado Praça do Conhecimento. Né? Esse projeto foi inicialmente implantado em Padre Miguel, e a partir e na verdade é um sistema em rede, que trabalha a praça e as naves, trabalha com a tecnologia de ponta, trabalha com realidade aumentada, trabalha com um conjunto de, na verdade, interfaces gráficas, sensores, trabalha com Web 4.0, na verdade, tem toda uma discussão dos caminhos da web, quer dizer, assim, há hoje toda uma discussão que há uma nova linguagem a ser construída via web, o web ainda mais... O mundo caminha para o mundo touch e apps, né? Quer dizer, se a gente pensar um pouco o iPad, o beliscão da Apple, é um pouco um caminho nesse sentido. Quer dizer, na verdade, a gente caminha porque hoje se chama do Web Touch, né? Web Touch, que na verdade é você ter um caminho mais interativo de pesquisa dentro da web. Então, esse caminho nós trabalhamos e criamos a Praça do Conhecimento, e o prefeito achou o projeto tão importante que resolveu agora, no dia 1º de janeiro, lançar o Rio Digital 15 Minutos. Seria eu ter uma praça do conhecimento próximo a 1,5 km de cada carioca. Então, esse é o desenho hoje da rede de praças e naves do conhecimento. O que está em branco já está instalado, e o que está aí em vermelho é que se pretende instalar até 2016. Né? Bem, dentro ainda desse caminho de inovação de ambiência, que a gente precisava de um diagnóstico também de inovação na cidade, nós fizemos uma parceria com o SEBRAE. O SEBRAE tem esse projeto ALIS, que era um projeto ainda setorial de análise, diagnóstico de micro e pequena empresa. Nós ampliamos uma visão em termos de, não só em termos setoriais, mas territoriais. Fizemos, então, um diálogo com o SEBRAE de que fosse implantado na cidade do Rio de Janeiro, e acabamos de selecionar, assim, se inscreveram 700 e poucos graduados, acabaram de ser graduados, então, recém-graduados.
assim, são recém-graduados até 3 anos. Esses recém-graduados, eles vão passar por um curso de 2 meses de capacitação e vão passar 2 anos trabalhando um diagnóstico na cidade do Rio de Janeiro toda sobre inovação nas empresas. Pequenas e médias, pequenas empresas, micro e pequenas empresas. É um projeto em parceria com o CNPq, a Bolsa do CNPq, a Bolsa é uma bolsa muito boa para recém-graduado, é 3.600 a Bolsa. Assim, então, a ideia é que daqui a 2 anos a gente tem cada agente local de inovação vai trabalhar com 50 empresas. Assim, a ideia é que daqui a 2 anos a gente tenha esse diagnóstico de 50 mil empresas trabalhadas ao longo aí Bem, tem um mapa interativo que faz parte também um geoprocessamento da ciência e tecnologia que envolve esse projeto ALIS. Assim, a Praça do Conhecimento, eu vou falar um pouco mais dela. Né? Assim, a nuvem do conhecimento faz parte da praça. Assim, para que a praça funcione, nós trabalhamos uma nuvem. Assim, a praça só funciona se tiver a conectividade pesada, porque está tudo na nuvem. Assim, né? Então, a gente construiu hoje todo um repositório em termos de conteúdo dentro da nuvem, que vai desde aplicativos básicos até processo de edição de filme, robótica, realidade virtual, todo o conjunto de filmes do Globo Cidadania, Canal Futura. Assim, e aí é um universo imenso que possa ser trabalhado. Assim, e a partir daí pensando as comunidades inteligentes. Mas eu queria falar um pouco aqui da praça. Eu vou voltar um pouco aqui para... Olha, o nosso presidente Borgossani dizia assim: Frank, passa primeiro o vídeo. Eu disse, não, eu vou primeiro falar, depois eu passo o vídeo. A praça ela toda é pensada em termos de nuvem, a nuvem é o conteúdo, e por trás desse conteúdo tem uma rede de praças e naves. A primeira, assim, Padre Miguel, era uma Cracolândia, era um esqueleto da Cracolândia, foi implodido, né? E não foi retirado os escombros. A gente usou os escombros da implosão para fazer todo esse conjunto de pequenos morros, assim, toda essa ambiência. Isso é uma visita virtual, mas isso já é realidade. Quer dizer, a gente tem uma entrada com um cadastramento online. Com esse cadastramento online, eu faço todo um monitoramento também da praça. Assim, né? Assim, ele é um cadastramento interativo, as pessoas chegam, se cadastram, fazem um avatar, mas, ao mesmo tempo, elas podem identificar que cursos querem fazer, se eu quero fazer um curso básico, desde uma informática básica, né, ou um curso da Cisco, a gente está disponibilizando toda a Cisco tem uma academia que se chama Cisco Network Academy, então a gente disponibiliza, na verdade, essa formação, que é quase uma pós-graduação em rede que a Cisco oferece. Isso aqui é uma maquete em realidade virtual, em que a gente pode, a partir dela, as pessoas podem acompanhar as obras da cidade do Rio de Janeiro. Tem um visor, eu acompanho com esse visor o conjunto das principais obras, o Porto Maravilha, a Cidade Olímpica, assim, o BRT, VLT. Então, tem toda uma apresentação de obras e isso está disponível aí dentro da própria praça. A partir também, a visão da praça é uma visão bastante interativa. Então, a gente trabalha com um processo de gravação, que eu posso gravar uma foto, um vídeo, eu posso, a partir aquele terminal ali, e esse vídeo aparecer e as pessoas se veem, ou seja, uma forma de interagir com a própria população, e a população se vê e também coloca seus vídeos dentro da praça. Esse aqui na verdade, eu trabalho com sensores, eu tenho assim, uma galeria digital que eu posso contar a história da comunidade, eu posso, nesse caso aí, Padre Miguel, como a Mocidade Padre Miguel tinha homenageado Portinari, e nós temos o arquivo digital do Portinari, a gente disponibilizou o acervo digital do Portinari dentro da galeria digital. E outros acervos, por exemplo, a gente fez todo o acervo da exposição do impressionismo, a gente lançou a exposição do impressionismo em parceria com o Centro Cultural Banco do Brasil e disponibilizou também nas praças das naves. Isso é como se fosse um SimCity
é uma mapa da comunidade. A partir desse mapa, a comunidade pode sugerir planejamento na área, pode trabalhar o conjunto de problemas, ou seja, é uma mesa da comunidade, também é um processo interativo. Aqui são conteúdos que já não é eu disponibilizar o acervo direto, como eu tenho o acervo do Portinari, o acervo aí do impressionismo, aí eu trabalho já aplicativos como a história dos grandes mestres da ciência. Eu posso fazer a história dos grandes mestres da ciência e aparecer ali toda uma visão dos principais links históricos em termos de grandes mestres da ciência. É uma praça tem um espaço de convivência, né? Então, bem, e essa aqui é a gente chama de um land table, que é uma mesa de trabalho também. Assim, eu tenho um conjunto de cursos em que as pessoas podem fazer os cursos, por exemplo, nós em Madureira, que é uma das naves, nós temos um curso Madureira Vale um Filme. Então, os moradores aprenderam a filmar, fizeram um curso de filmagem, de edição de filmes, começaram a filmar e faziam sua edição. Então, eu faço, na verdade, um curso nessa sala de produção de multimídia. Ali é um curso de realidade virtual. A gente trabalha também com realidade virtual na área de biologia, geografia, química. E isso trabalha integrado com as escolas, assim, num diálogo que, de alguma forma, as escolas não vão acompanhar a velocidade da inovação. Então, as praças e as naves têm um caminho de educação não formal e informal que se integra à educação formal. Então, essa é um pouco do que a gente tem feito. Assim, vou falar um pouco a praça é mais horizontal. A nave é uma praça concentrada, é um pouquinho menor, né? Ela, então, é concentrada. Esse olho aí para dentro é aquela sala de produção de multimídia, para fora ela é um cinema da comunidade, né? Então, esse é um pouco do balanço desses 2 anos. Além disso, a gente tem as casas digitais, que aí são centros de formação online, que a gente tem 25 casas digital, que tem aí curso de formação online à distância. Tem a internet itinerante, que a gente trabalha aí com as ações de mobilização da prefeitura, e a internet itinerante acompanha aí essas ações. Em termos de fundo, né? A ideia era criar uma FAP Rio, uma FAPERJ Rio, mas como era um ano eleitoral, a gente evitou um diálogo mais complicado na Câmara e criamos só um fundo. Esse fundo já está regulamentado, a tendência é, já com recursos, a gente está lançando já os editais, a tendência não é um fundo que dê sustentação institucional às universidades, é um fundo voltado para projetos de inovação com impacto na cidade do Rio de Janeiro, voltado tanto para pesquisadores como para empresas ou para consórcios que possam integrar empresas e pesquisadores. Bem, tem mais. E também no sentido da formação, de superação do gap tecnológico, assim, um investimento grande em formação tecnológica, mas a partir da demanda do mercado. Um exemplo disso é o programa Forsoft, que a gente faz em parceria com as empresas, em que a gente discute com as empresas o que as empresas estão demandando em termos de necessidade de formação tecnológica dos seus quadros. Então, em 2010, a primeira conversa, a demanda era de Java, formação em Java e .NET. Então, fizemos curso Java e .NET, a gente faz uma seleção, as empresas, a gente faz primeiro uma prova. Dessa prova, passam alguns alunos, então esses selecionados vão para as empresas, os recursos humanos das empresas fazem a seleção, a partir dessa seleção que cada empresa faz, ela assume, por exemplo, se ela selecionou 12 alunos, ela durante 6 meses paga uma bolsa, transporte e alimentação para esses alunos. Eles fazem curso durante 6 meses e ela acompanha a avaliação desses alunos. Ao final desses 6 meses, ela é obrigada, e a prefeitura paga o espaço do curso e os professores.
ao final desses 6 meses, ela é obrigada a contratar 30% desses alunos. Assim, nós temos chegado, nesse último ano, a experiência é tão interessante que a gente está contratando muito mais que 30%. Elas têm contratado quase 50% dos alunos, e alguns alunos são até contratados pela prefeitura como bolsistas tecnológicos. Então, esse é um caminho extremamente interessante que a gente vai ampliar, né, que é um caminho em parceria com a CESPRO, que é uma associação de empresas aqui do Rio de Janeiro. Bem, então eu fico à disposição de vocês, acho que é um prazer grande estar aqui, né? Bem, agradecer a sua palestra. Como carioca, não sabia nada disso que você mostrou aí. O que vai, então, uma crítica por falta de divulgação. Meu coordenador de comunicação, eu vi tudo isso. É muito interessante. A gente tem 2 inscrições. O nosso ex-presidente, doutor Raimundo, e o doutor César Duarte. Tá? E outros que quiserem, então, está aberta aí a inscrição. Terceiro lá. Primeiro, eu queria concordar ali com o Alexandre Leal. Minha primeira observação era essa mesmo. Como é que a gente pode não saber isso? Né? Não pode. É um trabalho muito bonito. Né? Eu conheço o nosso Franklin ali há muito tempo, ele já comentou. O trabalho, por exemplo, que eles fizeram em Piraí é espetacular. Em Piraí, hoje, não tem escola particular. Piraí não tem escola particular. Mas não é porque é proibido, não. É porque a escola pública é muito boa. Deram um trabalho destacado em Piraí. Então, realmente espetacular. Então, eu queria, depois disso tudo que você falou, que é espetacular, eu também, olha, alguma coisa até eu sabia, mas a maior parte eu não sabia. Tem que divulgar isso melhor, né? Agora, eu queria já colocar uma pedrinha, que é uma preocupação que eu tenho, que talvez você, por toda a tua história política e tudo, pudesse ajudar. É o seguinte, o Rio de Janeiro, talvez muita gente aqui não saiba, o Rio de Janeiro foi o grande embrião do software no Brasil. Né? As grandes software houses do Brasil estavam no Rio. Depois perdemos alguma coisa para São Paulo, para Santa Catarina, perdemos muita coisa. Né? Mas o Rio, vou dar um exemplo. O primeiro país do mundo a viabilizar a declaração do imposto de renda pela internet foi o Brasil. O segundo foi o Canadá. O terceiro foi o Peru com tecnologia brasileira. Porque o grande problema da declaração de imposto de renda pela internet chama-se segurança. Fazer a declaração pela internet é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é a segurança que está em volta. E nós construímos uma empresa no Rio de Janeiro, formada, aliás, por 4 ex-alunos meus também, que hoje é uma empresa que está no site da Microsoft, está lá, que é a Módulo, não vou aqui fazer propaganda, não, mas é de altíssimo nível. Nós temos, por exemplo, a Soft, que também é